Boa noite, pessoal. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu quero compartilhar com vocês mais um vídeo, né, indicando sobre palavras bíblicas, palavras do cotidiano, do dia a dia, né? E o que eu referi à tarde, se eu não me engano, sobre o que a Bíblia diz: vai ter com as formigas, ó preguiçoso, vê as tuas obras e ser sábio. Eu quero me referir a esta palavra, não é só preguiçosos, porque às vezes a gente dorme, o frio, a gente não quer acordar cedo, fica desanimado. Mas o que eu quero falar é do jeitinho brasileiro, que isso é uma das ofensas ao brasileiro terrível, não é? Aqui tem muitas casas de formiga próximas à minha casa, casas grandes. Elas pegam os bloquinhos de areia, parecendo um bloquinho de açúcar, de restaurante, de lanchonete, como se fosse fazendo a pirâmide do Egito. E eu fico olhando, observando. E depois umas vêm com capim, as formigas cortadeiras, até as formigas maiores, que são as formigas soldados. Aí caixa de laranja, elas vão empurrando todas. Eu coloquei um Big. Aí uma entrou e quando voltou foi com uma maior, olhando o Big, para ver se podia levar. E elas trabalham dia a dia. Estão trabalhando agora no outono, porque 20 de junho é inverno. Estão trabalhando em suas casas, fazendo várias galerias, para quando chover, a chuva ficar tipo aquele vaso sanitário que a água fica ali presa no ar, entendeu? Então a água não sobe para atingir a casa delas. E elas ficam protegidas, e aqueles capins, aquelas laranjas, tudo que ela leva, vira fungos. Ela não come aquilo, ali é fungos para produzir larvas e aí elas se alimentarem. E são trabalhadeiras, não depende de ninguém, depende delas mesmas. E nós brasileiros, né, em especial, deveríamos tomar juízo, tomar vergonha na cara, né? Quando o brasileiro é para acordar cedo para beber, para brincar de bola, para Semana Santa se vestir de mulherzinha, micareta, carnaval, se vestir de bregueiras. Aí o brasileiro é retado, o brasileiro é o povo mais feliz do mundo, o brasileiro é tão bonzinho, os baianos são tão bonzinhos. Vá ver lá, os turistas lá no Mercado Modelo, no Pelourinho que passam, o que passou no programa de Zé Eduardo, eles escalando igual aranhas, subindo nas casas, as casas que são centenárias, para invadir. A mulher, quando se viu, depois que de manhã ela viu, tinham roubado a casa dela, um rapaz entrou, poderia estuprar ela ou a filha. Aí diz o baiano é tão bonzinho, o brasileiro é tão bonzinho, fazendo miséria. Aquele tiro que o rapaz deu em um senhor de idade, de 82 anos, vendendo ovos. Ele parou para cobrar, para roubar, botou o revólver na testa do velhinho e atirou na testa do velhinho de 82 anos, com a mão calejada de trabalhar desde novo. E nós novos, eu tenho 51 anos, mas quando eu era novo eu não queria nada com a vida também, só namorar, curtir, acordar tarde, né? Quando é para fazer festa, cavar uma fossa, cavar uma coisa que tem cachaça no meio, bater uma laje, todo mundo prefere até do que ganhar o dinheiro de trabalhar na laje, né? Prefere trabalhar de graça com bebida do que trabalhar com dinheiro. E aí eu fico pensando no jeitinho brasileiro, não é? Ali eu vou nas Casas Bahias pagar recibo de energia. Tem aquelas mulheres, aqueles rapazes de 60 anos, 62 com a barba brancona, mais do que a minha. Aí vai para fila de idosos, fila de prioridades, para pagar com aquele andarzinho devagarinho. Aí eu falo assim, incrível. Para isso aí vão devagarinho para a fila de idosos de prioridade. Mas quando é dia de sábado ali no ferroviário, na Seresta, vão dançando até o chão, ralando a perereca no chão. Mas na hora de pagar suas contas, e outras vêm com a rompança, passando na frente de todo mundo, dizendo, eu posso pagar isso aqui porque eu tenho que ir para Iambupe, eu tenho que ir para Catu agora, eu posso passar na frente de vocês. E se a pessoa às vezes reclamar, ainda é ruim. Mas ela não está reclamando porque ela é ruim, porque ela é má,
porque ela está procurando confusão. É porque esse jeitinho brasileiro tem que acabar. E nós ficamos falando, sabe de quem? Nós ficamos falando dos políticos. Que os políticos gostam disso, gostam daquilo. Mas se nós conferirmos, tem uma lei que eu me esqueci qual é a lei. O número agora eu esqueci, é de uma lei que se você é fraco financeiramente e você tem um terreno, você quer fazer sua casa, você vai lá, acessa aquela lei e o governo libera telhas. Você vai lá, telhas, caibos, cimento, e aos poucos você vai construindo sua casa. Tem um BPC, né? Tem vários projetos aí que o governo faz e também eles, com jeitinho brasileiro, não querem informar. Quando eu recorri para uma pessoa receber BPC por tempo de idade, a mulher do 135 botou 1000 histórias. Mas ela paga, ela já pagou o INSS. Eu disse, não pagou o INSS não. Mas eu não. E ela aí, o marido é separado, aí não recebe nada, aí ficou só com a casa. E os filhos moram longe e ajuda ela. E ela, não. E ela paga isso? Não. Aí eu perguntei, tem algum projeto aí para ela? Foi aí que ela disse, tem o auxílio idoso. Aí eu falei, e é quantos anos? A partir de 65 anos. Quando tiver perto de fazer 65 anos, ela pode dar entrada e aí ela recebe o BPC, benefício de prestação continuada. Aí eu aí falei sim. Aí faltavam 2 anos, quando eu estava perto, eu fui, liguei e ela recebe. Tem muitos projetos que o governo faz, mas não deixa a gente saber. Mas se nós procurarmos saber como o Celso Russomano ensina, a gente vai ver que tem vários projetos para nós, entendeu? Outra coisa que eu quero dizer, eu estou cansado em supermercado, farmácias, ainda mais agora que eu estou assistindo o Celso Russomano, Patrulha do Consumidor. Se algo é R$ 9,99, ou arredonda para R$10, ou bota R$ 9,95. Porque não tem 4 centavos para devolver, não tem 2 centavos para devolver. Agora há pouco eu fui no supermercado, que não precisa dizer nome, e deu tudo 12,33, 12,87, 12,77, ou foi 12,67, e eu dei 100, aí tinha que voltar 87,33, porque deu tudo 12,67. E a pessoa me devolveu R$ 87,30. Aí eu sou cristão em Cristo Jesus. Aí eu falei, o certo era devolver R$ 87,35 e sair para comprar o pão. E o rapaz falou, aí eu voltei para trás, olhei para trás e ele falou, tome os 5 centavos. Eu falei, peraí que eu vou comprar o pão. Comprei o pão, voltei lá e falei, olha, eu sou cristão, eu estou falando não é pelos 5 centavos. Eu estou falando porque Celso Russomano e o diretor do PROCON disse que é para a pessoa arredondar. Ou 5 centavos, ou então 9,55 ou 9,60. Não é para botar 9,57 porque não tem 3 centavos para dar. E ele, não, você está certo. Eu digo, não, não estou certo não. É a lei, é porque o jeitinho brasileiro é terrível. Aí ele deu 10 centavos, eu falei, não é 10 centavos não, é 5 centavos. E devolvi 5 centavos a ele. E eu já estou enojado de ir em farmácia, padaria, supermercado, por causa desse jeitinho brasileiro. Que a gente tem que perder 3 centavos para ele, sabe por quê? Porque se a nota for R$ 9,97, eles devolvem a gente R$ 9,95, os 3 centavos eles ficam para eles, não prestam conta ao imposto de renda, não prestam conta à União, ao leão, né? Como diz na Itália, o leão que é o imposto de renda. E aqueles 3 centavos, em 3, 10 pessoas vai para quanto? 30 centavos. 100 pessoas vai para quanto? R$3. 1000 pessoas vão para quanto? R$30. E esses R$30 não vai ser contado no imposto de renda. E nem o imposto de renda pode cobrar esses R$30 dele, porque ele vai dizer assim, olhe na nota fiscal
Olhe na nota fiscal e o imposto de renda vai ver que está R$ 9,97. Não pode exigir os 30 centavos, os 3 centavos dele, porque está R$ 9,97. Mas nós que somos os consumidores, que já pagamos tantos impostos, perdemos 3 centavos para eles. Não é isso? O botijão é vendido a R$ 21,00. A Petrobras vende a R$ 21,00 para as distribuidoras. As distribuidoras vendem para os postos de vendas por R$ 58,00. Aí o imposto, os postos de venda tem que vender por R$ 75 ou R$ 80,00. E quem é que perde tudo isso? O consumidor. Mas se nós consumidores tomássemos vergonha na cara, acordasse e protestasse, o Brasil não estava assim. Não estaria assim. Na Suécia, o supermercado não tem caixa. O supermercado tem uma maquinazinha. A pessoa faz as compras todas e passa o cartão sem ninguém estar de junto. E cobra. Sabe o que é isso? Aprendizado, educação familiar, educação do país. Sem jeitinho brasileiro, sem roubo, sem engano. Entendeu? Se nós soubéssemos fazer isso, a Bíblia diz que os gafanhotos não têm rei, mas eles se reúnem e destroem uma plantação. Os coelhos são débeis. O que é débeis? Débeis mentais. São débeis, são meio atrapalhados os coelhos, mas a Bíblia diz que eles moram na rocha para se esconder das águias. E nós, brasileiros, parece que temos cabeça de camarão, sabe o que é, né? Esquecemos de tudo, o que o canário faz, xinga todo mundo, droga na mão e diz que é normal, é presente, fala mal da policial que estava lá no trabalho. Outros, Carlinhos Brown uma vez baixou a roupa e mostrou as nádegas que a Raimundo Varela esculhambou. É o brasileiro, um país grande desse, um país bobão. Só tem tamanho. Só tem tamanho. Israel é do tamanho de Sergipe. O país de Israel é do tamanho de Sergipe. Mas é a 8ª potência bélica no mundo. O que é bélica? Armamento. Israel é o 8º país de armas bélicas no mundo. É um dos melhores serviços secretos do mundo. Eu acho que só fica atrás dos Estados Unidos e outro país. Mas o Brasil, tão grande, só a Amazônia é maior do que vários países da Europa junto. Mas estão fazendo o que querem com a Amazônia. As ONGs, o biômio, o topázio, várias pedras, várias rochas preciosas. Muitas ONGs mentirosas vão para lá tirar da Amazônia. Levam para seus países na Europa, depois revende para o próprio Brasil. Fora hospitais sendo feitos com superfaturamento por causa do coronavírus. Até por causa do coronavírus estão fazendo superfaturamento com hospitais. O Rio de Janeiro gastou 180 milhões de reais para comprar 1.000 respiradores. Só tinha chegado 52 respiradores. Que país é esse? E os torcedores babaca, torcedores idiota, ao invés de estar com suas esposas deitadinho lá, no maior amor, no maior love, estão no estádio dizendo: eu sou brasileiro com muito orgulho. Muitos brasileiros idiota sendo sócio de time do Flamengo, do Vasco, do Bahia, do Vitória, um bocado de babaca, sendo sócio, sustentando macho, sustentando jogadores. Ao invés de ajudar um rapaz lá na Rocinha, ajudar o povo na Cracolândia, estão ajudando os jogadores a ter suas casas especiais. Cafu tem até elevador em sua casa. Neymar cheio de casa. Denilson. E os babacas sustentando eles. Então, o jeitinho brasileiro só é para prejudicar o mais fraco, o mais pobre. Temos que se conscientizar, abrir os olhos. Está na hora de dizer basta para os políticos. Até os políticos, o coronavírus não pega. Até o coronavírus parece que é político.
Não que eu quero que peguem nos políticos, mas também nenhum político é sequestrado, nenhum político é condenado praticamente. Só o povo fraquinho, a polícia entra na casa para pegar o jovem, adolescente para matar a mulher. Os traficantes exigem que compre botijão onde eles querem. Botam antena parabólica, antena de canal fechado na casa das pessoas na favela e tem que pagar eles. Milicianos querem que pague a eles, se não pagar eles matam. Esse é o jeitinho brasileiro, que a polícia trabalha, mas a justiça é uma lesma. A Bíblia diz, está claro em Abacuque, que se a lei for babaca, se a lei for idiota, se a justiça for atrapalhada, a lei se afrouxa. Está escrito no livro de Abacuque. Se a justiça for atrapalhada, se a justiça for equivocada, a lei se afrouxa. O Brasil precisa de leis mais sinceras, de leis mais fortes, mais firmes. Esse é o jeitinho brasileiro, de passar na frente do outro, de comprar cambistas, ingresso, até o Pan-Americano aqui no Brasil. O Pan-Americano está tendo superfaturamento. A Copa do Mundo não tinha aula. O japonês ficou besta pelo Brasil ter a Copa do Mundo e no jogo do Brasil não ter aula. E esse país quer ser primeiro mundo? Temos que olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Porque a Bíblia diz que se botar um governante ímpio, o povo geme. Então, eu quero dizer para vocês, vamos deixar o jeitinho brasileiro, tomar uma posição, vergonha na cara, andar corretamente. Se o produto tem que ser R$ 9,95 ou R$ 10, mas nada de jeitinho brasileiro, para nós perdermos dinheiro, para essas pessoas, donos de supermercado, donos de farmácia. O remédio que eu compro para minha mulher aumentou quase 100% por causa do coronavírus. A maisena, o cremogema, bolacha, feijão. Parece que até é o coronavírus que fabrica esses alimentos. Parece que o coronavírus se rebelou e está cobrando os alimentos mais caros. Porque tudo aumentou. O coronavírus veio, aumentou tudo. É o coronavírus que manda no Brasil ou é Jesus? Então são hipócritas, ladrões, aumentando as contas, aumentando tudo por causa de uma doença, se aproveitando. A Bíblia diz que não é para se aproveitar do mais fraco. Não é se aproveitar do mais fraco por causa da fome. Pelo contrário, irmãos ajudar irmãos. Então, fica aí esta mensagem para cada um refletir e largar de ser idiota e babaca. Olhar para Jesus, ter a mente de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que por falta de conhecimento, o povo é destruído. Curta o meu canal, Ricardo Carvalho, e tente aprender um pouco, não comigo, com a Bíblia, com a palavra de Deus, que a palavra de Deus alimenta a alma. Curta e muda o seu pensamento, muda a sua ideia e passa a ser mais inteligente. Porque a Bíblia diz que com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Nem só com a sabedoria, nem só com a inteligência. Tem que ser as duas juntas. Com a sabedoria e a inteligência. E a casa ficará de pé. Um abraço a todos. Esse é mais um vídeo de Ricardo. E amanhã, se Deus permitir, haverá mais algum.